Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Hoje, diretamente dos estúdios da BMC News aqui em São Paulo, tem uma palestra à tarde hoje lá na Eurochem Fertilizantes. Vamos conversar um pouquinho sobre os cenários, as perspectivas para o agronegócio para 2023. Estava olhando a abertura do programa ali, clima, logística, tudo que afetou os preços nos últimos 3 anos, né? 3 anos de Laninha trouxe quebras muito grandes na produção aqui na América do Sul, principalmente Argentina e Rio Grande do Sul. Em 2021, aqui no Paraná, houve uma quebra muito grande no safrinha, né? No milho de inverno ali, quase 50% de quebra, café teve quebra. E agora nós estamos saindo do Laninha e entrando direto no El Ninho. Nós não vamos nem ficar com aquele sistema neutro para positivo ou neutro negativo para o Laninha, para o El Ninho. A gente vai entrar direto já a partir de junho no El Ninho. E isso pode trazer uma melhora na produtividade na região sul do Brasil e na Argentina. Então, os hermanos que tiveram aí 3 anos de quebras de produção muito grandes poderão ter, enfim, um ano de produtividade melhor, um ano mais favorável para eles, assim como o Rio Grande do Sul, né? 3 anos de quebras. Esse ano esperamos que tenha sido o último ano de prejuízo nas lavouras, lá quando nós falamos de produtividade. E agora com o El Ninho, a gente já está monitorando o desenvolvimento, o avanço das culturas lá nos Estados Unidos e espera-se que tudo ocorra bem por lá. Nós vamos dar uma olhadinha hoje aqui como é que está o avanço no plantio lá, que está acima da média, muito acima da média por lá, mas tem uma condiçãozinha ali que pode complicar um pouquinho no norte do meio oeste, lá nos Estados Unidos, nas Dakotas, Minnesota, Iowa, até Illinois, sofrendo um pouquinho com o frio lá. Isso pode dificultar a germinação e a emergência das culturas que já estão sendo plantadas por lá. Então é um ponto que tem que se monitorar, que tem que acompanhar, mas por hora plantio avançando muito bem realmente lá nos Estados Unidos. É uma boa notícia quando nós falamos de oferta, né? A gente começa a tirar um pouquinho risco de desabastecimento, risco de fome, porque haverá abundância de produtos no mercado e esperamos até que essa abundância de produtos, como vai acontecer com o milho safrinha, que vai chegar daqui a um mês no mercado, começará a chegar, na verdade, daqui a um mês no mercado, compense os preços baixos que nós estamos vendo agora, né? Imagine se tivéssemos preços baixos e uma quebra de produção ainda, o cenário seria muito pior. Então esperamos compensar a queda de preços com o volume de oferta no mercado. Mas essa safra de milho aqui no Brasil de inverno vai deixar muita gente no vermelho realmente. Se formos olhar os números operacionais, a safra já está dando prejuízo ali, um pouquinho mais de R$ 1.000 por hectare. Ainda bem que vocês acompanham o programa, sabiam dos riscos, fizeram a gestão de risco adequada, pelo menos conseguiram mitigar parte desta queda de preços que nós estamos vendo. Parece que não tem fundo, né? Olhamos para a B3, eu até brinquei em outros programas aqui que eu nunca havia visto RSI negativo. Até acho que o perfil Gusmaia lá comentou, fez um comentário lá no Twitter me marcando lá que não teria como ficar negativo. Eu acho que você vai estar errado, rapaz do céu. Não tem fundo o milho aqui no Brasil. Ontem milho B3 rompeu 65, rompeu 64, fechou no 63 e um pouquinho aí aqui. E os prêmios começam a ter a mesma pressão da soja. Lembra que eu comentava com vocês há mais de um mês, até fiz alguns stories no meu Instagram, falando que o milho safrinha poderia sofrer a mesma pressão que a soja estava recebendo. Pois bem, já está recebendo, e isso que o milho nem chegou no mercado. Ele começará a chegar no mercado em aproximadamente 30 a 35 dias, e os prêmios já estão bem negativos, até mesmo para o embarque spot. Isso mesmo, até o milho verão para entrega em maio, agora está com os prêmios negativos para ver o tamanho do problema que nós temos aqui.
E esse problema se resume na capacidade de armazenamento estática. Armazenamento dinâmico você consegue, coloca produto, tira produto, você consegue movimentar uma quantidade maior. Agora, quando nós olhamos a quantidade que está parada, armazenada, não tem espaço para novos produtos. Os portos no Brasil estão trabalhando muito próximo da sua capacidade máxima. Há um problema aqui nos portos que normalmente acontece, que é o clima. Você não consegue fazer elevação, não consegue fazer estiva se estiver chovendo, porque isso é ruim para o produto. Então, se nós vemos Porto de Paranaguá, por exemplo, que é talvez o mais eficiente do Brasil quando nós falamos de embarque de grãos, se está chovendo, fica uma semana chovendo no porto, os embarques perdem muito o ritmo. Esses embarques são rolados para o próximo mês, sobrecarrega o próximo mês, novos grãos não podem chegar, rola embarques para o próximo mês e é isso que está acontecendo. Muitos embarques estão sendo rolados, foram rolados de abril para maio, de maio vão ser rolados para junho e nós vemos os prêmios continuando em queda. E o milho, como eu estava dizendo, um mês chega no mercado. Aonde que vai ser posto esse milho? Por qual porto será escoado? Qual será o conflito por espaço, a disputa por espaço que acontecerá entre soja e milho? Então, é um cenário realmente, olhando para os preços, complicados. Mas, como eu disse, pelo menos a produtividade vai estar excepcional. Estive lá em Sinop na última semana, estive em Formosa nas 2 últimas semanas, 15 dias atrás, e o que nós vimos foi muito animador, muito diferente do que nós vimos em 2021, no comecinho de 2022, lá com muita chuva em algumas regiões, muita seca em outras regiões e os grãos perdendo qualidade, quebras de produção. Agora, felizmente, produção cheia, produção recorde, sim. Eu sei que existem algumas regiões que estão com problemas, mas no quadro nacional, nas regiões que eu andei, nas regiões que o Vicente andou também, a produtividade vai ser excepcional esse ano. Felizmente, como eu disse, vamos compensar parte da queda de preços. Vamos para as bolsas já, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo com as commodities, quais foram os dados que o USDA trouxe ontem, demanda fraca pelo milho. Vamos dar uma olhadinha então como que as cotações estão começando nesse momento. Começando pelo café, o café que vem em alguns rallies, né? Ele vem subindo, aí ele caiu, fez essa correção aqui nos 3 últimos dias e fez uma alta no dia de ontem. Hoje ele está caindo 2,53%. Mas é até um pouco estranho se nós formos olhar na entrada da temporada, na entrada da colheita agora, que começa no finalzinho do próximo mês, nós temos a commodity subindo dessa maneira. Ou seja, a gente vê que o balanço entre a oferta e a demanda não está tão folgado assim. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha na curva de futuros para ver como que o mercado vê a percepção dele. Olha como está um backwardation muito forte de maio até março, até maio de 24, nós temos a curva invertida. Isso, como vocês sabem, sinaliza que não há um balanço adequado entre a oferta e a demanda. Então fica cada dia menos provável que venha uma safra de 66, 67, 68 milhões de sacas. Parece que o mercado entende que o número mais adequado está na faixa de 55, 56 milhões de sacas de produção agora aqui do Brasil, né? Juntando aí arábica e robusta. Ontem, os estoques lá na ICE, na Intercontinental Exchange, Bolsa de Nova York, os estoques eles ficaram estáveis, né, em todos os terminais da ICE, mais ou menos 700 mil sacas. Então houve aquela queda, 700 mil. Na DCA houve uma redução bem pequenininha dos estoques por lá. Então o mercado começa a se adequar dentro da realidade de balanço de oferta e demanda. São preços bem atrativos realmente. Os diferenciais, eles começam a cair um pouquinho também no mercado físico, diferencial caindo, que é aquele prêmio de exportação, começa a atrair a demanda aqui para o Brasil. Então, em maio, a gente já deve começar a ver um fluxo maior de embarques.
boa notícia. O que acaba dificultando um pouco é o dólar, né? Às vezes ontem o derivativo subiu, o dólar caiu. Hoje está caindo. Vamos ver como que abre a B3 aqui. Se o dólar subir, acaba ficando no 0 a 0. Mas a comercialização ela segue um pouco travada, mas já houveram negócios reportados, já o fluxo começa a surgir. Indo para o petróleo, aí 0,78% de queda agora, 77 dólares e 99 o barril do petróleo norte-americano, 78 agora, o cenário é o mesmo ainda. O mercado agora começa a se preparar para a próxima reunião do Fed, que vai acontecer no dia 3 de maio, ou seja, na próxima semana, e a expectativa do mercado é com relação ao discurso do Jerome Powell. O que acontecerá? Terminará, se encerrará o ciclo de alta de juros, virá mais uma alta de 25 basis points, terá mais uma alta nas próximas reuniões ou vai encerrar nessa? Então, é isso que o mercado espera. E como o petróleo ele é muito suscetível, ele é muito influenciado pelos juros internacionais, porque podem encarecer ou não o produto, podem tirar investidores de commodities e levar para outros ativos, o petróleo trabalha num ritmo mais lento, essa semana menos volátil. Eu ainda acredito que há uma boa possibilidade da commodity subir, mas como vocês já sabem também, essa minha expectativa é em maio. Eu acho que ele começa a subir em maio, atingindo a máxima do ano, se não houver alteração nos fundamentos, na última semana de junho, primeira semana de julho, quando é o auge da sazonalidade de alta da gasolina, o pico de consumo da gasolina durante as férias de verão. O açúcar hoje, trabalhando misto também, fazendo uma correçãozinha. Aqui, tirando o vencimento maio, que já está no aviso de entrega, 25,27 centavos de dólar por libra-peso. Como competir com o etanol, né? Na verdade, como que o etanol vai conseguir competir com o açúcar nesses preços? Ontem eu fiz o cálculo da arbitragem entre etanol e açúcar. O etanol está 20% mais barato do que o açúcar. Não tem como haver uma competição. Então as usinas, dentro do mix de produção das usinas, muito provavelmente ela vai para o açúcar. E nós já comentávamos aqui no programa, talvez desde dezembro do ano passado ou de novembro do ano passado, quando a Índia anunciou uma cota baixa de exportação, que este ano seria um ano muito bom para o setor sucroenergético, porque o Brasil teria que suprir esse déficit deixado pelo segundo maior produtor, que é a Índia. Aí nós tivemos problemas de produção na Tailândia, problemas de produção na China, e na semana passada, na quinta-feira, antes do feriado, a Conab mostrou que a área do Brasil teve uma redução também, é a menor área dos últimos 12 anos, perdendo a área, claro, da cana, perdendo para a soja, perdendo para o milho, que são culturas que estavam um pouquinho mais lucrativas. Hoje no Brasil, só um estado tem o etanol mais competitivo com a gasolina, e é exatamente o Mato Grosso. Mato Grosso é o único estado que o etanol está mais vantajoso que a gasolina. Mesmo aqui em São Paulo, que é o maior estado, o maior produtor de etanol do Brasil, a gasolina é mais competitiva. Só na semana passada o etanol subiu 2%. Agora o Mato Grosso tem as grandes usinas de etanol a partir de milho, a Impasa, a FS, por lá, isso acaba ajudando na oferta local, na oferta doméstica, a oferta regional lá, por isso que lá está mais competitivo face à gasolina. Indo para a Bolsa de Chicago, o trigo hoje caindo 0,31%, 6 dólares e 41 maio, já está na entrega o contrato, e o vencimento julho caindo 0,42 a 6 dólares e 54 o bushel. Então caiu bastante o trigo. As condições lá nos Estados Unidos, agora vai começar a ficar uma continha interessante para nós. Lá nos Estados Unidos, ontem o USDA divulgou os dados tanto de condições de lavouras do trigo de inverno, quanto o avanço do plantio do trigo de primavera.
Quando eu trago as condições de lavouras aqui na tela, vocês veem por essa linha vermelha que as condições do trigo de inverno é uma das piores dos últimos 15 anos lá nos Estados Unidos. Então, esse quadro aqui mostra as condições boas e excelentes, e este quadro aqui as condições ruins e muito ruins. Então, sazonalmente, as piores condições boas e as mais altas condições ruins ou muito ruins. Somente, quando eu aqui, condições excelentes, somente 3%, então, as condições boas e excelentes. Condições ruins, não, desculpa, 26%, somando as duas, né? Excelentes 3%, boas 23%. E as condições ruins e muito ruins, eles totalizam 36%, basicamente. Então, condição muito ruim. Se a condição é ruim, esse é o trigo que vai chegar no mercado daqui um mês. Dia 1º de junho começa a temporada do trigo lá nos Estados Unidos. Se essas condições estão tão ruins, por que o preço não sobe? Aí nós vamos para quem? Para a Rússia. Essa daqui é a tabela de preços do trigo duro, trigo hard, lá nos Estados Unidos, hard red wheat. A gente vê que tudo na faixa de $300, alguns $400 a tonelada. Se eu vou para o trigo soft red winter wheat, a gente vê que em alguns aqui, em julho, por exemplo, 269, 273, 273 a tonelada para esses meses. Quando eu vou lá para a Ucrânia e para a Rússia, a gente já vê que os preços aqui agora para maio, por exemplo, 246, para julho 253, 255, 249. Então, o preço russo, do cereal russo, tem derrubado ou tirado a demanda dos Estados Unidos e levando lá para o Mar Negro. E há muita oferta lá. A Rússia tem muito trigo para exportar. E ontem também saíram os dados de inspeções para exportação e olha para o trigo, 363 mil toneladas apenas. E faz tempo que nós estamos vendo um volume baixo de trigo sendo embarcado lá nos Estados Unidos. Então, a demanda começou a reduzir, muito provavelmente aguardando uma oferta nova chegar no mercado. Demorou um pouquinho para abrir o gráfico, ele está abrindo aqui, então a demanda demorou um pouquinho para chegar no mercado. Nós vemos aqui como houve alguns picos no ano passado, volumes mais altos também em 2021 e agora a gente vê um volume baixo aqui, então demanda fraca pelo cereal norte-americano também. Indo para o milho, que aí eu vou fazer uma continha com vocês, que é o milho hoje caindo um pouquinho também, o vencimento a maio, aviso de entrega 0,08 de queda, e o vencimento julho, o mesmo percentual de queda, $6,07 o bushel. Ontem saíram os dados de inspeção de exportação de milho, 900 e, vamos esperar abrir o gráfico, 900 e poucas mil toneladas, está abrindo aqui, 913 mil toneladas, e houve mais uma queda aqui. Ontem também foi noticiado o cancelamento de 327 mil toneladas de milho pela China. A China cancelou, comprou aqui no Brasil, muito provavelmente, porque os nossos prêmios estão muito mais baratos. O nosso milho está muito mais barato que o milho norte-americano. Faz o washout lá, recompra o contrato aqui. Agora, vocês lembram que um dos fundamentos mais importantes que nós acompanhamos no movimento de preços da commodity é o ritmo das exportações. Porque o USDA, todo começo de temporada, ele estima ou ele projeta um volume de exportação. Até no próximo dia 12 de maio sai o relatório ASDE com esses números para a temporada 23-24. E a partir dali, quando inicia-se a temporada para milho e para soja no dia 1º de setembro, nós começamos a acompanhar o ritmo de vendas, o volume de vendas semanais e o volume de ritmo de inspeções para exportação, que é aquele relatório que sai ao meio-dia, horário de Brasília, de embarques dos produtos que já foram vendidos. Então, vendas sai na quinta-feira, embarques sai na segunda-feira.
E dentro desse fundamento de inspeções para a exportação, nós vínhamos conversando, eu vinha comentando com vocês aqui na primeira hora do agro, que o milho era necessário para cumprir só o que já foi embarcado, que já foi vendido, desculpe, mais de 750 mil toneladas. Para cumprir o programa norte-americano de exportação, teriam que ser vendidos 400 mil toneladas por semana e embarcado o que já está vendido e essas vendas, o total daria 1,3 milhão de toneladas. E agora nós vemos um número desse de 900 mil toneladas, ou seja, essas 500 mil que ficaram para trás nessa semana terão que ser realocadas nos próximos embarques. Então já não é mais 1 milhão e 300 que eles precisam embarcar semanalmente, já é 1 milhão e 400 mil toneladas, porque faltam apenas 20 semanas. E assim, cada semana que nós tivermos um número menor de inspeções para exportação ou um número menor de vendas, e aí nós tivemos cancelamentos essa semana, mais difícil fica para cumprir o programa projetado pelo USDA. Consequência disso, maior estoque de passagem, pressão nos preços. Agora, junte a isso que no dia 12 de maio, o USDA vai divulgar o relatório do WASDE, relatório de oferta e demanda global. A área estimada apresentada na intenção de plantio no dia 31 de março, agora passado, 92,5 milhões de acres. A produtividade vindo lá do fórum do USDA, 181,5 bushels por acre. Se você multiplicar um pelo outro, 424 milhões de toneladas. Infelizmente, nós não colhemos toda a área que nós plantamos, né? Sempre tem uma quedinha. Vamos colocar uma queda de uns 5% e trazer uma área de 88 milhões de acres, 87 milhões de acres. E vamos reduzir essa produtividade também, recorde que o USDA está esperando, e trazer para um número mais próximo da realidade, 175, 176 bushels por acre, nós teremos uma oferta apontado no relatório do WASDE, claro, isso se eu estiver certo, né? De 385 milhões de toneladas aproximadamente, o que vai ser 35 milhões de toneladas acima dessa temporada que está passando agora. Se nós temos um volume de oferta chegando e um estoque de passagem maior, que eu já começo a acreditar num carry-over de 40 milhões de toneladas, imagina a quantidade de milho que vai ser ofertado a partir de outubro nos Estados Unidos. Vindo para o Brasil, como eu disse, as visitas que eu fiz nas áreas produtoras, certamente o Brasil vai ter uma produção acima de 90 milhões de toneladas agora para o inverno. Então começamos a somar 90 milhões do Brasil, 380 dos Estados Unidos, 40 milhões de estoque de passagem e não vai ter laninha. A Argentina deve vir com uma safra aproximadamente entre 45 e 50 milhões também na próxima temporada. Como que ficarão os preços? Então tem que tomar cuidado, porque a gente tem esperança do preço subir, o preço subir, o preço subir, mas há poucos fundamentos que possam fazer o preço subir nesse momento. Um deles estaria com relação ao clima. Lá nos Estados Unidos, vamos ver primeiro o avanço de plantio do milho. Vamos trazer o milho aqui. Está acima do esperado pelo mercado. Crop Progress. Está acima do esperado pelo mercado. A gente vê por essa linha vermelha que 14% da área já foi semeada. E olha as médias como os que estão aqui. Então, o avanço do plantio, muito bem. Não esperem atrasos nesse momento por chuva, por neve, por um calor excessivo, porque não há esta condição agora. O problema está aqui, que é a anomalia de temperaturas, que é esse gráfico que eu estou abrindo para vocês. Regiões como Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, Iowa, Illinois, Nebraska estão com temperaturas que essa região aqui, que vem das planícies até a região norte do meio oeste, esta região aqui, que é o Corn Belt, começando em Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Minnesota,
Não, aqui não é Minnesota, desculpa, Minnesota é aqui. E as Dakotas, temperaturas próximas a zero. Isso dificulta a germinação e a emergência, que é quando sai da terra o produto, a planta. Então pode haver um atraso, e aí nós vamos para esse gráfico aqui novamente, nesse período aqui. Opa, aqui ó, na emergência, quando ele começa a emergir. Pode haver um atraso. Nesse momento é um ponto da atenção, então temos que olhar e não ficar acreditando que o preço vai subir por causa disso. Rapidamente, óleo de soja no 0 a 0 hoje, farelo no 0 a 0 e o grão caindo um pouquinho, 0,17%. Ontem, o USDA divulgou também o relatório de avanço de plantio. Olha aqui para a soja, também acima da média. 9% já foi semeado da área de 87,5 milhões de acres. Também uma produtividade de 52 bushels por acre, tirando uns 5% entre o semeado e o colhido, a gente deve ter uma safra projetada nos Estados Unidos para a próxima temporada de 122 milhões de toneladas, junto a uma comercialização lenta no Brasil, que precisa embarcar ainda quase 60 milhões de toneladas. Nós teremos um estoque de passagem maior por um programa de exportação um pouquinho atrasado. E os Estados Unidos, se não houver problema climático, chegando com 122 milhões de toneladas, o preço tende a estar, eu acredito, nos mesmos patamares de agora, entre 13 dólares o bushel para março, para maio, e aí vai depender do nosso plantio aqui e da Argentina, olhando El Niño, para termos uma direção de preços em Chicago durante a entre-safra. Mas o prêmio já está negativo para a próxima temporada. A atenção que eu peço para vocês é com relação à relação de troca. A relação de troca está muito boa nesse momento, então vamos dar uma olhadinha neste ponto ali, principalmente. O que mais que eu tenho para vocês aqui é basicamente isso daqui, nenhuma outra notícia. Atenção também com relação ao acordo do Mar Negro, desculpa. Relação ao acordo no Mar Negro, que esse sim pode puxar os preços. E mostrando aqui para vocês, B3 não tem fundo, então muito cuidado. Então vamos tirar o compartilhamento de tela, chegamos basicamente ao fim do programa. Nenhuma pergunta aqui. Na B3 o milho está sem freio, a soja ontem, nossa senhora, quantáveis, não entendi essa palavra. Uma queda mais forte, será que agora a soja desaba na B3 igual ao milho? Eu não acompanho soja B3, mas é para ser um contrato espelho de Chicago. Acordo do Mar Negro retira a oferta do mercado. Não vou estar na AgriShow não, Mauro. Então, é isso. Obrigado a todos. Voltamos amanhã novamente no Primeira Hora do Agro. Agora vocês ficam aqui com o pré-marketing com a Débora na BMC News. Tchau.